Boa tarde, irmãos. Amém. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas na vida de vocês. Glória a Deus. Está tudo bem aí? Graças a Deus. Vim manifestar aqui a minha alegria em ter pastor Igar aqui. Como o Marquinhos falou, são pessoas que Deus permite que a gente conheça, para a gente chegar em casa e às vezes dizer: Deus, onde é que eu me converto outra vez, né? Gente que está no sertão, irmão, só sabe quem está lá. E eu creio que não tem faltado oportunidade para essa família, para esse casal, procurar algo melhor, mas tem algo maior, que não deixa que a nossa vontade se cumpra, né? Mas que a vontade do Pai realmente prevaleça. E é isso aí, tem um mundo aí fora, irmãos, gritando, chorando, e a resposta está conosco. Vocês creem nisso? Amém? Graças a Deus. Hoje a gente está, mais uma vez, num culto aqui, assim, um culto temático, né? Um culto temático, voltado para a família, para tentar falar um pouco sobre esses assuntos. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu creio que vai edificar o nosso coração. Mas com esse primeiro culto do ano, já é isso? Não. Teve uma semana passada, não foi? É o segundo. A gente está no começo do ano. Mas o ano está começando e a gente está aquela fase ainda das promessas, né? As promessas de dezembro. As academias já duplicaram as inscrições no mês de janeiro. As academias, as clínicas de estética estão muito procuradas. O pessoal tomando shake, cumprindo as promessas de dezembro, né? Mas a estatística diz que depois do carnaval as academias são esvaziadas e as coisas começam a voltar. Por isso que as academias pedem logo 3 meses. Paga 3 meses no cartão, porque sabe que ninguém vai 3 meses. Então a gente está nessa fase porque é comum da gente, né? Em algum momento da história a gente aprendeu que o tempo resolve as coisas. Em algum momento da história a gente aprendeu que as coisas se resolvem com o tempo. E a gente faz as promessas não para nós, a gente coloca a referência no tempo, né? Ano que vem, 2017, quando começar o ano, quando virar o ano, as coisas vão melhorar. Quando chegar o ano novo, tudo vai ficar melhor. Eu vou fazer regime, vou arranjar um emprego, as coisas vão assim. E a gente vai levando isso, não é verdade? A gente não precisa entender que o tempo, na verdade, é apenas para a gente referenciar o que acontece na nossa vida. Se não acontece nada na nossa vida, se nós não fazemos nada, o tempo vai servir só para mostrar que nós não fizemos nada. O tempo não resolve problemas, não é assim? Então a gente está no começo de ano e eu quero falar sobre isso com os irmãos, para que a gente não fique iludido esse ano, achando que o que não resolveu em 2016 vai ser em 2017 e o que não resolveu em 2017 vai ser em 2018. Aquela bronca antiga, aquele ranço antigo, aquela mágoa antiga. Alguém ensinou para a gente aprendeu que tempo resolve tudo, né? Dê tempo que resolve. Tempo sara tudo, tempo cura tudo. Já ouviram isso? Pois é, eu também já ouvi, mas não concordo, porque se eu colocar qualquer coisa no tempo, estraga. Apodrece. Piora. Tudo que você deixa no tempo, para o tempo tomar conta, ele vai apenas promover a deteriorização daquilo. Aquilo vai piorar, vai estragar. Então, como é que as broncas vão melhorar sozinhas com o tempo? Não é assim? Então, a gente está no culto da família, queridos, e eu queria compartilhar com vocês algo sobre isso, porque a gente não pode deixar que o tempo resolva as coisas. A gente não pode deixar que as coisas se resolvam com o tempo. Nós temos uma responsabilidade em função daquilo que Deus tem colocado na nossa vida, em função daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, e nós temos que cumprir essa responsabilidade durante o tempo. Amém? Mas eu quero orar com vocês 20 segundos, pode ser? Pai querido, eu quero te dar graças, Senhor, do fundo do coração, porque eu sei que essa oportunidade foi aberta por Ti. Eu sei que é você quem abre as portas, você quem promove, você quem cria as situações para que o Teu plano, para que o Teu projeto, para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida, na nossa casa, na Tua igreja, Senhor.
E eu quero te agradecer porque esse dia nós estamos aqui para receber o que você tem para nós, Pai. Não queremos nada, nada que não seja de Ti, mas estamos aqui abrindo os nossos corações, desarmados, largando as pedras, as armas, qualquer coisa que a gente tenha nas mãos, para receber o que você tem para a nossa vida, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos para nos tornar melhores, para nos aproximarmos um pouco mais daquilo que você tem para nós, para a Tua igreja. Pai, nos conduz para a Tua vontade, é essa a nossa palavra, é esse o nosso desejo, é esse o nosso intuito, Senhor Deus. Conduz a nossa casa para a Tua vontade, conduz a nossa família para a Tua vontade, conduz a nossa vida para a Tua vontade, porque nós não sabemos fazer isso sozinho, precisamos sim da Tua ajuda, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua compaixão, Senhor, precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua luz em nossa vida, Senhor. Que nessa tarde nós possamos sair daqui um pouco mais conscientes a respeito daquilo que você tem para nós. E que essa consciência possa, Senhor Deus, ser a motivação que precisamos, Pai, para avançar e não deixar que as coisas aconteçam, mas que a gente possa promover tudo que seja necessário ao que está ao nosso redor, para que nós possamos ser Tuas testemunhas nessa terra. Para que o ímpio olhe para a minha casa, para a nossa casa, para essa congregação e possa, mesmo sem querer, mesmo contra a vontade, soltar louvores para Ti, dizendo que o que tem acontecido é obra das Tuas mãos, Senhor Deus. Que o Teu nome, só o Teu nome seja exaltado nessa tarde, é o que eu creio. Amém? Meus queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou a ligar a sua Bíblia, né? Seu tablet, seu smartphone, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, falar sobre o capítulo número 3. E Paulo está falando aqui algumas coisas a respeito de tempo, do que acontece com o tempo. E a gente vai lendo aqui até onde o relógio der. Porque eu creio que a nossa responsabilidade, que Deus colocou na nossa mão, nas nossas vidas, uma responsabilidade de melhorar esse mundo. Você crê nisso? Uma responsabilidade de deixar esse mundo um pouco melhor. Uma responsabilidade de ir contra, né, que a vida do cristão é ir na contramão da cultura do mundo. De mostrar que a gente pode realmente fazer um mundo melhor. E eu creio que as famílias, nós como família, é sobre a nossa responsabilidade que está essa tarefa. Por quê? Porque o que vai transformar o mundo, irmãos, o que vai mudar o mundo, são as pessoas. Quando eu falo de mundo, eu falo pelo menos desse mundo, né? Porque tem muitos mundos, nós vivemos numa guerra de mundo, tem o mundo dos negócios, tem o mundo evangélico, tem o mundo da televisão, tem o mundo das fofocas, tem o mundo das drogas. Nós vivemos no meio de muitos mundos. E o nosso desafio como cristãos, Jesus disse que era ganhar o mundo sem perder a alma. E às vezes a gente esquece disso e foca em só ganhar o mundo. E mesmo pregando o evangelho, a gente ganha um mundo e perde a alma. E esse é o nosso desafio. Não perder a base, não perder os princípios, não perder o começo, não perder a gênese das coisas, onde tudo começou, para que nós possamos sempre lembrar que nada começou em nós. Que não é ideia nossa, que não é projeto nosso, que não foi eu que acordei um belo dia inspirado, e porque eu sou um bom homem eu resolvi pregar o evangelho, porque eu sou um bom homem eu fui para o sertão. Não, nada disso. Isso tudo é projeto de Deus, isso tudo é ideia dele, isso tudo é plano dele, isso tudo é a missão dele sendo cumprida na terra através da nossa vida. Então é ele que nos coloca nos locais, é ele que monta toda essa estrutura, é ele que monta o cenário. Hoje de manhã eu estava conversando com os casais ali, estava falando, quem foi que escolheu a sua família? Foi você que escolheu a sua família? Foi? Eu era um cara sarado, bonitão, a menina me viu e achou, ficou louca, ela era bonitona. Não, irmãos, se a família de Deus, quem uniu foi ele. Tanto que a gente vê gente que nem é tão assim e está tudo unido lá, não é verdade? Às vezes o cara se pergunta, rapaz, como foi que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Então Deus une. Quem foi que escolheu seus filhos, irmãos? Foi você?
O homem está querendo ainda escolher e dar um jeito de moldar, de trazer, não é assim? Mas quem é que escolhe tudo? É Ele. Então, tudo faz parte do projeto dele e nós não podemos esquecer que esse projeto é dele. Para que a gente baixe a bola, entenda que nós somos apenas o quê? Cooperadores. Na missão, na Missio Dei aqui na terra. Nessa missão que é de Deus, é dele e ele é responsável por ela. E Paulo escreveu aqui a Timóteo, dando algumas orientações a Timóteo. Eu quero ler com você a partir do versículo 1 do capítulo 3, que ele disse assim, acharam, irmão? Eu dei a referência para os irmãos? Dei? Amém, né? Depois dos 50 a gente já fica sem saber se deu ou não deu. E ele diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Poxa vida, se ele falou naquela época e era uma coisa para o futuro, se tempo resolvesse as coisas, a tendência era o quê? Ó, Timóteo, fica tranquilo, daqui um dia eu estou morrendo, o tempo tá, mas o negócio vai melhorar, viu, Timóteo? Fica tranquilo, porque à medida que o tempo for passando, você vai ver, aí isso aqui vai ficar um mar de rosas. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou que nos últimos dias, com o passar dos tempos, nós iríamos ver dias terríveis. Aí, a partir do versículo 12, queridos, ele vai falar por que esses dias se tornariam terríveis, ou se tornariam maus, como a gente vê aí, né? Por que isso? É ação da natureza? Parece que não. E ele vai começar a fazer uma lista de tipo de gente. E eu vou explicar por que eu creio que é responsabilidade da nossa família. Porque ele vai falar só sobre gente. No versículo 2 ele diz assim, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. As irmãs estão tufando, quando ele fala homens, é a raça toda, viu, irmãs? Amém? Não é que as irmãs já estejam no céu, não. Ele fala que é todo mundo. Para ficar todo mundo igualzinho, né? Os homens serão avarentos, egoístas, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Tem muito a ver com o que nós estamos tratando, com a nossa casa, com a nossa família. Então, a desobediência aos pais, a descrença no que os pais falam, irmãos, isso é um dos motivos porque nós estamos vivendo hoje dias terríveis, difíceis, dias maus. Ele fala, também serão ingratos. Hoje de manhã a gente falou sobre isso. A gente tem que ter noção na nossa vida daquilo que Deus já fez por nós. Porque a gente prega muito fé e nos últimos 20 ou 30 anos a gente tem pregado muito sobre fé para alcançar o impossível. Fé para alcançar o que eu não posso alcançar, fé para viver sei lá, na estratosfera. Mas a gente não tem fé para receber o que Deus já nos deu, que é muito mais fácil. A gente não tem fé para receber aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, que muitas vezes os nossos olhos já estão contemplando, já estão vendo. E isso é um problema dentro das nossas casas, irmãos. Nós não estamos ensinando os nossos filhos, a nossa família, a ser gratos por aquilo que Deus já nos deu, mostrando que isso é uma boa dádiva. A gente vive crise de identidade dentro da nossa casa, muitas vezes porque os nossos filhos não querem se encaixar na realidade da nossa casa, eles querem a realidade do colégio, do colega da escola, eles querem a realidade do cara que está na televisão, eles querem a realidade de uma outra classe social, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel. Por isso que eu estou falando que quando eu digo que nós, como família, somos responsáveis, sim, de promover um mundo melhor lá na frente, é porque tudo isso que está falando aqui são pessoas, gente que não nasce com 30 ou com 40 anos, gente que nasce bebê. Esses homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Esses homens todos vieram de onde, queridos? De uma família. Homens sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Vá num shopping, você vê crianças rodando, sem domínio próprio. Tá certo, são crianças. Tem que aprender.
Mas quando eles se tornam homens sem domínios próprios, é porque eles foram crianças que não foram ensinadas, que o mundo não é deles, que eles não são o centro do universo, que todas as coisas estão orbitando ao redor dele. Não, irmãos. Então, quando eu digo que a família é responsável para transformar e talvez gerar um mundo um pouco melhor, é porque as pessoas vão nascendo nas casas, nas famílias. E nós, como pais, nós como líderes da nossa casa, nós como sacerdotes da nossa casa, nós temos que entender que essas pessoazinhas, essas crianças que Deus colocou na nossa casa, que não são nossas, são dele. São dele. Nós temos a responsabilidade de não transformar essas crianças em homens que se encaixam nessa lista terrível. Os nossos filhos têm capacidade, sim, irmãos, de aprender. Nós temos que ensiná-los a ser o contrário de tudo isso. Como ele fala aqui, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbo. Tem menino de 5 anos que não fala com o outro, só porque acha que o tênis dele, porque o pai dele é o tal. Irmãos, eu estou dizendo aqui para a congregação que tudo isso aqui é aprendido. Amém? Estou dizendo que tudo isso aqui é aprendido. Os homens estão aprendendo a ser soberbos, estão aprendendo a ser cruéis, estão aprendendo a ser desobedientes. Por quê? Porque cometem desobediência e nada acontece. Estão aprendendo a ser egoístas. A gente tem problema em casa. Eu lá em casa, minha mulher e 2 meninas. A gente tem problema. Quando uma bate e diz, é o meu. Que meu? Quem é que ensina a dizer que é meu? É na nossa casa, irmãos. Porque isso vem do homem. O domínio, puxar para ele. Então, quando uma diz é meu, eu digo não é seu. Nessa casa tudo é de todos. E às vezes, nunca trabalhou, ainda diz, mas eu comprei. Aí eu digo, com que dinheiro? Se a gente for começar a puxar a nota fiscal aqui, vai todo mundo dormir na rua. Porque quem pagou essa casa fui eu. Estão entendendo, irmãos? E ensina o menino junto dele, no caminho. Não é mandando o WhatsApp. Eu já ia dizer MSN, está fora, né? Não é mandando o WhatsApp. Não é monitorando por uma câmera IP. Você olhando lá, zin, ei, estou vendo. Não, é no caminho, irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os princípios. Que princípios? Os princípios de Deus. E os princípios de Deus não transformam homens nesses monstrinhos que nós estamos lendo aqui. Diz que nós temos que ensinar os princípios de Deus dentro da nossa casa. Enquanto estamos dentro de casa, hoje de manhã a gente falou sobre isso. Como é difícil falar dentro de casa. Como está difícil. Qual o grande desafio da família hoje, irmãos? A gente pode falar sobre alguns aspectos. Mas o grande desafio da família hoje é você colocar os princípios de Deus dentro da sua casa. Como diz lá na Bíblia, colocar na cuca do menino, na memória do menino. Fazer com que ele aprenda, inculcar nele. E lá ele dá várias possibilidades, ele diz, dentro de casa, conversando, no caminho. E naquele tempo o caminho era um caminho, né? O cara não queria caminhar sozinho porque era difícil caminhar sozinho. Hoje em dia não, a gente vai no carro, de repente chega. Não quer nem que converse. Mas ele dizia no caminho, porque no caminho você conversava. No caminho você andava. Às vezes eu pego a minha menina na escola e vou por um caminho mais longe para demorar mais. Chegar em casa, porque no carro não tem Wi-Fi. A gente pode conversar. Vocês estão entendendo? Porque é responsabilidade nossa, irmãos, achar os meios de gerar pessoas melhores. De gerar gente melhor, de gerar gente que vão transformar o mundo em um mundo melhor, quebrando o prognóstico, quebrando a estatística. E ele diz assim, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quem é que não sabe o que ele está falando aqui?
E vamos convir, naquela época, as opções assim de lazer e de prazeres eram muito restritas, diferente de hoje. Muito, muito, muito. Eu que não sou dessa época, eu estava comentando com um colega um dia desses, como é que a gente fazia, que a gente corria para a igreja, né? A gente corria porque a gente queria tocar, queria fazer alguma coisa. Eu disse, cara, naquela época, meu irmão, não tinha nada para fazer, não. Tinha nada para fazer, a TV era preto e branco, só passava Vila Sésamo. Você tinha que fazer o quê? Você aprendia a tocar um negócio, quando começava a tocar, as casas eram pequenas, o vizinho do lado reclamava. Você tinha que correr para a igreja. Era o ponto de distração, era o ponto de conexão com os colegas, era o ponto de fazer amizade, tinha onde tocar. Hoje em dia ninguém precisa de mais nada. Os caras se distraem com tudo. Só que em meio a isso nós esquecemos que a vida do menino, de uma criança, dos nossos filhos, não é só distração. Durante a distração nós temos que ensinar os princípios que Deus é Senhor de todas as coisas, para que ele não cresça acreditando que o mundo é dele, que pertence a ele, que ele não seja egoísta, que ele não seja um cara que quer tudo para ele, que não seja amante de si mesmo, porque a vida não consiste nisso. Então, quando eu falo, queridos, que é nossa responsabilidade como família de transformar o mundo em um mundo melhor, é porque tudo isso sai de dentro da nossa casa. E se nós não tivermos cuidado, nós aqui, estamos contribuindo para que o mundo seja um mundo pior. Para que os dias sejam dias piores. Porque se brincar, tem filho nosso, aqui da liderança da igreja, que já está dando carteirada em diácono no estacionamento. Estou falando besteira? Você sabe quem é meu pai? Sabe o que é isso, irmãos? É o próximo, arrogante, que vai matar a gente, matar, que eu digo, passar por cima de gente, para conseguir o que quer, defendendo os seus próprios interesses. O que a Bíblia nos ensina é diferente. Então ele diz assim, mais amantes dos prazeres de Deus, dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí o que é que ele diz? Afaste-se desse tipo de gente. Meus irmãos, nós não podemos criar os nossos filhos para serem repúdio da sociedade. Nós não podemos criar os nossos filhos para não serem pessoas benquistas na sociedade. Nós não podemos criar os nossos filhos para serem má influência. Nós não podemos criar os nossos filhos para eles serem o motivo de nós estarmos vivendo um mundo tão difícil, onde uns passam por cima dos outros, onde gente não vale nada, onde a gente se regozija com a violência. Teve crente curtindo um massacre de 60 pessoas, ignorantes, dominadas pelo mal, esquartejadas como frango, dizendo que são 60 a menos no mundo. 60 ignorantes que não tiveram acesso ao amor de Deus, à graça de Deus. 60 pessoas, 60 corpos que não tiveram oportunidade de ser pescado de dentro deles a imagem de Deus. E por causa da ignorância, do pecado, da maldade, da arrogância, da ganância, de gente que ganha dinheiro com isso, essas pessoas viraram lixo. E a gente acha isso comum porque a gente está se tornando isso, irmão. A nossa família tem que ser algo que represente Deus. Tem que ser algo que chore com essas desgraças. Tem que ser algo que um grupo de pessoas diferentes que não se regozije com essas desgraças. Que diga, é parte minha a responsabilidade do que está acontecendo na sociedade. Porque não é porque eu estou morando num condomínio fechado com 3,5 metros de altura, com ronda motorizada, que eu vou dizer, eu não estou nem aí. Porque é isso que está tornando o mundo pior. É o que ele está dizendo aqui. Pessoas que têm uma aparência de piedade, irmãos, isso é terrível. Isso é pior do que o bandido que está com uma faca cortando o seu pescoço na rua. Pessoas que têm aparência de piedade, que são uma propaganda enganosa nesse mundo, que colocam frasezinha bonita, que faz tudo legal, que vai para o culto no domingo,
Mas, irmão, nós temos que saber o que é que nós estamos criando, quais os homens e as mulheres que nós estamos formando para colocar nesse mundo, porque essa responsabilidade é nossa. Nós não podemos fugir disso. A igreja não pode fugir disso, porque a sociedade está chorando, o universo está gemendo, esperando que os filhos de Deus se manifestem para tornar o mundo um pouco melhor. Assim as pessoas vão querer estar ao nosso redor, irmão, porque não tem como. Esse calorzão que está aí fora, basta você encontrar uma sombra que você corre o risco de levar uma multa, mas você coloca o carro embaixo daquela sombrazinha que está em cima da faixa, só porque é uma sombra. O que o mundo está precisando é disso, queridos. Nós somos a boca de Deus nessa terra. Nós devemos ser as mãos de Deus nessa terra. Os nossos filhos têm que crescer sabendo que eles são a esperança de tornar o mundo melhor, que eles vão ser a esperança de quebrar esse prognóstico, de que eles serão aqueles que são piedosos, porque são piedosos e conhecem o poder disso. Pessoas que não estão lutando pela sua própria vida, pelo seu próprio umbigo. Então ele está dizendo aqui, queridos, que esse é o motivo de nós vivermos dias tão terríveis. Você acha que se não tivesse gente roubando o Brasil, a gente estaria com uma recessão dessa? Vocês acham que as grandes empresas estariam promovendo aí plano de demissão voluntária, se elas estivessem oxigenadas para produzir? Mas não, irmãos. Então o mundo está pior, a gente está numa crise, porque tem gente ruim nessa terra que não teve a educação cristã, que não teve a orientação de Deus na sua casa. Gente que começou a valorizar as preferências e não os princípios. E para preservar as preferências, negociaram o quê? Os princípios. Eu prefiro ficar tranquilo. Eu prefiro a minha casa confortável. Eu não tenho competência para ter um salário de tantos mil, mas eu vou dar um jeito de tê-lo. Então eu vou negociar os meus princípios para garantir as minhas preferências. E a Bíblia diz que nós não podemos negociar os nossos princípios. Fizeram uma proposta dessa para Paulo, o apóstolo Paulo. É o seguinte, Paulo, o negócio está aí, está rodando, o ministério está aí, está até tendo uma aceitação aí legal a sua pregação. Mas é uma coisa nova, o povo não aceita direito, tem as tradições. Você sabe como é o judeu, né? O judeu gosta de um tapete voador, um sinalzinho, um negocinho aqui, um copinho d'água, uma coisa assim. Você sabe que eles gostam disso? Um sinal no céu. E tem a turma lá, os gregos, que querem resposta para a natureza, querem saber realmente, querem ciência na história. Esse negócio que você está pregando aí, vai explicar alguma coisa, se a Terra é quadrada, se é plana, como é? É uma boa proposta, irmãos. Paulo, se dependesse de Ibope, da televisão, para manter o programa no ar, ele diria, fique tranquilo, a metade do programa eu vou falar sobre sinais, maravilhas, tapete voador, essas coisas. E lá no final eu dou uma colocada assim, umas colocações filosóficas, vou citar Platão, Sócrates, aí os gregos vão ficar bem animados. O que é isso? É uma proposta para negociar o que, irmão? Os princípios. Paulo disse assim, nem sinais para os judeus, nem sabedoria para os gregos, porque o evangelho que eu prego é poder de Deus para libertar. Os homens precisam ser libertos, irmãos. A nossa casa tem que produzir gente que vai libertar o mundo de tudo isso que isso aqui já tem no mundo. Não precisa a gente gerar mais gente assim. Isso já vem no homem a arrogância, já vem no homem a vaidade, já vem no homem o egoísmo. Então nós temos que trabalhar para que a nossa casa, os nossos filhos, eles sejam pessoas que vão libertar pessoas, que vão mostrar princípios, que vão revelar a natureza verdadeira do homem. Paulo escreveu dizendo assim, olha, porque as coisas velhas passaram, nós agora estamos em Cristo. É um outro mundo, é um outro lugar. Então,
a natureza velha acabou. Nós fomos regenerados, nós somos uma nova criação, nós fomos feitos de uma natureza diferente. Deus não pegou o homem e fez um conserto, passou uma lixa, trocou uma roupa e deu uma pintura, não, irmãos. O que foi que Deus fez com o homem? Ele acabou com o homem, ele destruiu com o homem, ele fez com que aquela natureza velha se acabasse, virasse fumaça, e ele gerou um novo homem com uma nova natureza. Isso é novidade. Não é 2017 que é novo, irmãos. 2017, 18, 19, 20, com a natureza velha, é um ano que continua sendo vivido por gente velha, antiga, pensando de acordo com a carne, pensando de acordo com o mundo, não renovou a mente. A metanoia não aconteceu, mas Paulo diz que assim nós temos uma natureza nova. E através dessa natureza nova, nós podemos renovar a nossa mente quando? De ano em ano, na virada, no culto da virada. O culto da virada está uma moda, e não acontece nada, porque se não tiver mente renovada, a virada vai ser para trás, a gente vai ficar antigo, e não só antigo, nós vamos ficar velhos também. E eu luto, é um desafio na minha vida, de que vocês olhem para mim e digam, ali tem um cara antigo, mas que não é velho. Porque mesmo sendo antigo, com 50 anos, ele está tentando renovar a mente. O que ele pensa é novo. Irmão, somente, creia nisso, somente o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer isso. Qualquer outro evangelho que você conheça, ele está ficando cada vez mais velho, porque além de antigo, ele está velho, porque a filosofia dele parou, porque a proposta dele parou, porque tudo que aqueles homens apresentaram parou e ficou com eles na sepultura. O Evangelho de Jesus Cristo é o único que consegue se renovar a cada manhã. Acorde de manhã, abra o jornal, não abre mais jornal, veja lá o site de notícias, veja qual é a manchete do dia e diga, Deus, o que você tem para isso? O que você tem para responder essa pergunta? Deus, por que esse avião caiu com 90 pessoas? As pessoas vão querer saber. E eu digo a você, o Evangelho de Cristo, ele vai dar uma resposta nova para isso. E você, como igreja, vai acabar com a obscuridade da cidade, das pessoas que estão ao seu redor, e vai trazer luz. E a ignorância vai diminuir. E homens serão salvos pelo poder que renova, o poder da novidade, queridos. Que nós possamos, irmãos, trazer para a sociedade uma proposta nova de vida. Proposta nova, não se acomodando com o mundo. Porque todo mundo faz, não interessa, na minha casa não vai fazer. Essa semana a gente conversou sobre isso em casa. Tem uma filha de 15 anos. Tem amigas, tem tudo. E eu disse, eu não quero saber da mãe de ninguém. A mãe que tome conta dos seus filhos, eu quero saber da minha. Isso aqui não dá certo. Mas todo mundo está fazendo. Mas nós não vamos fazer. Nós vamos educar, vamos ensinar, vamos colocar no caminho para que ela entenda o que é a verdade, o que é bom para ela e ela possa salvar os outros. Se nós não fizermos isso, irmão, nós não somos sendo diferente desse grupinho de egoísta que tem aqui. Então, o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é que existem princípios. Eu quero pular com você para terminar, que o tempo já foi embora. Versículo de número 10. Ele diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Paulo está falando com quem, irmãos? Com quem? Timóteo. Quem era Timóteo para Paulo? Era um filho, irmão. Era o pupilo dele, era um garoto que ele pegou cedo. E mesmo, eu acho que Paulo tinha uma agenda mais ou menos cheia. Mas ele não largava o cuidado com seus filhos. Não largava o cuidado com os seus filhos. Então o que é que está faltando para a gente como família, irmãos? É seguir esse exemplo aqui, ó. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Os nossos filhos, a nossa casa, eles têm seguido de perto o nosso ensino? Essa é uma pergunta. A segunda, qual ensino? Que de repente estão seguindo de perto e estão aprendendo a ser esses monstrinhos aqui de cima.
Então a primeira barreira está em quem? Em nós. A primeira avaliação está sendo em quem? Em nós. Eu estou sendo uma boa referência na minha casa, para os meus filhos. Aí tem gente cheio assim de pudor, não, referência é Deus. Não, irmão, Jesus Cristo, Ele é o alvo. Nós precisamos de referências. Referência é diferente de destino. Não é assim? Você tem um destino marcado. E para saber se está longe ou mais perto do destino, você usa o quê? Pontos de referência. Não é assim? Olha, você vai lá, quando chegar, passou ali pelo shopping. Ah, então estou seguindo. Então, Cristo é o nosso alvo. Deus é a nossa casa, é o nosso destino. Mas nós precisamos, sim, de pessoas que sejam nossa referência. Esse tem sido o grande problema. O Brasil hoje passa por uma crise de quê? De falta de quê? De referência, irmão. Porque quem você acha importante está levando para um caminho diferente. E as pessoas mais novas, os jovens, todos precisam de referência. Agora a gente tem que identificar que são as boas referências. E nós, como pais, temos que ter a coragem de fazer uma autocrítica na nossa casa e falar assim: ei, será que eu estou sendo uma boa referência? Será que o jeito que eu estou tratando a minha esposa deve ser aprendido pelo meu filho? A forma como eu trato a minha filha, a outra está vendo. Será que a minha conduta dentro de casa tem sido uma boa referência? Será que a minha conduta como profissional tem sido uma boa referência, irmãos? Será que a gente não comenta alguma coisa? Eita, hoje me dei bem, o cara nem percebeu. E o menino, é assim que a gente consegue as coisas. Ah, tá. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que andar próximo. Ele disse assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Porque ele estava dizendo que Timóteo não fazia parte de quê? Desse grupo aqui de cima. Timóteo estava sendo influenciado para ser uma pessoa que ia contribuir para dias melhores. Ele diz assim: a minha conduta. Irmão, isso aqui não é presunção não, irmão. Quando Paulo diz assim: olha, vocês têm que ser meus imitadores, como eu sou de Cristo, isso aqui não é presunção, não é arrogância não. Deveria ser um sonho de consumo de cada um de nós, pais. Porque nós vivemos um mundo que valores têm sido deixados de lado. Os filhos, para não dizer os nossos, não estão querendo ser quem o pai é. Eles estão querendo ter o que o pai tem. Estão entendendo? Porque a gente tem mostrado que o importante é você comprar, é você ter, que a segurança está naquele patrimônio, está naquele negócio, e tal. E é isso que dá status, é isso que gera as conversas. A gente não senta mais numa mesa para conversar de valores. A gente senta numa mesa para saber quanto foi que comprou, quanto foi que vendeu, quanto foi esse carro, comprei mais barato, ganhei tanto, tal. E é isso que os meninos estão vendo. Aí ele cresce um menino achando totalmente materialista, ele se torna existencialista, porque é a conversa que ele vê, Deus não está nesse negócio, valor não interessa. Então, quando você estiver velhinho, mais ou menos capengando assim, ele vai torcer para você morrer, para ele ter o que você tem. Enquanto nós devemos criar filhos e deixar nos nossos filhos heranças de valores, que é isso que Paulo está dizendo aqui. Deixar para os nossos filhos a nossa fé, a nossa convicção, os nossos princípios. Porque se nós deixarmos uma herança de valores, irmãos, nós vamos deixar gente que vai aprender a ser gente do jeito que Deus quer que a gente seja. Gente que vai louvar o nome de Deus, gente que vai trazer glória para Deus. Gente que vai tornar o mundo alguma coisa melhor, porque o objetivo de Deus, Jesus ter criado uma nova geração, é para que uma humanidade diferente aparecesse nessa terra. Então o que Paulo está dizendo aqui é uma proposta para mim, para eu todo dia levantar na minha casa e perguntar: Senhor, eu estou sendo uma boa referência na minha casa, para as minhas filhas. As minhas filhas, tenho 2 filhas, será que elas vão querer ter um marido, para desejar um marido como eu sou um marido para minha esposa? Porque senão elas não vão querer casar com homem, irmão. Você não está entendendo o que eu estou falando?
Tudo vem para cá, para dentro da nossa casa, para dentro do seio da família. O mundo está como está porque nós estamos como estamos. 80 milhões, sei lá, 30, 40 milhões de crentes, e o Brasil está do jeito que está. Eu acho que algo tem que ser repensado. Eu acho que algo tem que ser repensado. Então Paulo está dizendo assim, olha, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei. O seu filho tem que saber que a vida não é fácil. Ele tem que andar junto com você. Tem que chegar do lado dele, rapaz, olha como eu estou hoje aqui. Estou sangrando, né? A briga hoje, o leão estava brabo. Não queria sair da toca, não. Eu fui lá, agarrei e ele não saiu. Perdi a briga hoje. Pai, a vida é difícil, filho. Mas nós vamos perseverar na fé. Porque quem garante o nosso sustento e a nossa casa não é o meu trabalho, é a mão de Deus. Porque a proposta foi dele. Mas eu não largo mão porque ele disse que eu tenho que trabalhar todo dia. Eu confio nele. Então não confia em mim, não. Porque um dia possa ser que eu não volte dessa briga. Mas Deus vai cuidar de você todo o tempo. Porque ainda que falte tudo, Ele não vai faltar com você. Porque a palavra dele diz, meu filho, que Ele nunca viu um justo desamparado, nem mendigando pão, nem pedindo esmola. Então creia não em mim, meu filho, creia em Deus. Porque por mais que eu tenha trabalhado, basta uma geração de doidinho para acabar com todo o patrimônio que você tem. E a próxima geração vai estar na miséria. Mas se nós cumprirmos o que a palavra de Deus diz, de levar essa palavra e os princípios de geração em geração, a nossa linhagem, a nossa família, a nossa descendência estará segura em Cristo, irmãos. Então temos que tomar a responsabilidade de andar junto, temos que avaliar a nossa vida, temos que ver o tempo que nós estamos dispensando para a nossa casa, para a nossa família, para que a gente possa falar tudo isso para os nossos filhos, as perseguições, os sofrimentos, coisas que lhe aconteceram em Antioquia, Icônio. Ele começa a falar, quanta perseguição eu suportei. Irmãos, isso aqui não é discurso de derrota não, irmãos. Isso aqui é um testemunho de fé para um filho. Quantas vezes eu vi meu pai dizendo, conversando que ele trabalhou numa empresa que era muito aberta à corrupção. Meu pai trabalhava na Petrobras, era responsável pela segurança da empresa. Todo caminhão que entrava, saía, carro grande, carro pequeno, passava pela mão dele. E eu cresci vendo meu pai dizendo assim, quantas vezes chegaram propostas para dizer, olha, deixa esse caminhão passar, só esse. Porque um caminhão saindo dali de onde ele trabalhava, resolvia a vida de muita gente. E ele me disse, muitas vezes isso aconteceu. E todas as vezes ele resistiu. Meu pai não tem dinheiro para me deixar. Não tem herança. Se aposentou com uma aposentadoria, está dando para comprar os remédios. Mas eu não consigo ver uma caneta que não seja minha e botar no bolso. Uma herança de valores, perseguições, tentações. A gente tem que mostrar para os nossos filhos como é a vida de verdade, para que eles possam aprender princípios que nunca devem ser negociados. E ele disse assim, todas as vezes, quem foi que livrou? É isso que nossos filhos têm que saber, irmãos. Não foi o seu dinheiro, não foi a sua influência, não foi a sua capacidade. Quem nos livra de tudo, quem é? É Deus. Porque tem gente com dinheiro, com capacidade, está preso. Está entendendo? Valores. Os nossos filhos têm que entender quem é o Senhor de tudo isso aqui. Os nossos filhos têm que entender quem é Senhor na nossa casa. Quem é Senhor na nossa vida. E Ele sendo o Senhor, Ele sabe sim o que nós precisamos. E o que nós precisamos Ele tem nos dado. Amém? Aprendendo a ser gratos por isso. Versículo 12. De fato, todos os que desejavam viver piedosamente em Cristo estão sendo perseguidos. Você não vê isso na televisão, mas está escrito aqui. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior.
enganando e sendo enganados. Versículo 14. Quanto a você, porém, é o que a gente tem que falar para o nosso filho. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem. Dá para aguentar isso aí, irmão? Que palavra pesada para os nossos ombros como pais. Pois você sabe de quem aprendeu. Quem tem filho aqui, faz assim. Filho pequeno ainda, né? Quem tem só filho pequeno ainda? Deu para entender, irmão? Eles têm que aprender conosco. Quem não tem filho aqui, quer ter filho aqui? Estão entendendo? Estão entendendo? Não é para aprender com um pastor, não, irmão. Isso aqui que a gente está fazendo é o último recurso. Isso aqui é o último recurso. Parar todo mundo, juntar todo mundo, chamar a atenção para falar uma coisa que a gente deveria fazer em casa. Não é com um pastor. Não é com um professor na escola. Não é com a babá. Não é com a palestra na televisão. Não é com sei lá, Super Nani, né? Ainda tem Super Nani? Não tem mais não. Pois é. Não é, irmãos. Com psicólogo. Essa responsabilidade de quem é? É nossa. Esse privilégio. Irmãos, o privilégio de ajudar na construção de gente boa nessa terra, é quem, irmãos? É nosso. O privilégio de ser influência nessa terra é nosso. O privilégio que Deus está dando de sermos imortais nessa terra, irmãos, é nosso. Porque se nós deixarmos só patrimônio, só valores, nós vamos criar gente egoísta, que vai torcer para a gente morrer, e no dia que a gente morrer vão começar a torrar tudo, e no dia que acabar, eles não têm capacidade nem informação, eles vão ficar amaldiçoando você. Porque vão dizer, meu pai só deixou isso, acabou e eu não sei fazer nada. Mas se você deixar uma herança de princípios, de valores, amém? Eles vão dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. Isso está atrasado, eles têm que dizer, o Deus do meu avô, o Deus do meu pai e o meu Deus. Homens e mulheres com convicção de fé, que não vão ser corrompidos por essa terra. Que vão ter sim muitas tentações, muitas oportunidades, mas vão ter a convicção e vão dizer assim, o meu pai, Deus livrou, Ele me livrará também. Amém? Essa é a família que vai tornar o mundo um pouco melhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a gente continue se agarrando aqui. Acredite. Aqui tem resposta, irmão. Tem resposta. Para você criar seus filhos, para cuidar da sua mulher, da sua casa, do seu trabalho. Tem resposta. E o Espírito Santo de Deus, sabe onde é que está? Em você. Para lhe explicar tudo que você não entende. Amém?